Lamentações, capítulo 3, verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Vamos ler de novo? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Pai, essa é a tua palavra. Essa é a tua inerrante palavra. Poderosa palavra. A tua palavra que vai e não volta vazia. A tua palavra que encontra corações sedentos por ela. A tua palavra que é a água para aquele que tem sede na alma. A tua palavra que nos alimenta nos dias em que o nosso espírito está com fome. E quando são esses dias? Todos os dias são os dias em que o nosso espírito precisa da palavra. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós estamos aqui reunidos como igreja e entregamos ao Senhor o melhor da nossa adoração. E se o Senhor quiser, nós vamos ficar te adorando. Mas aprove ao Senhor que nesse momento nós abríssemos a tua palavra e vamos ministrar, Pai, conforme o Senhor ministrou no meu coração. Que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor já tem falado comigo durante toda essa semana. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor fala. E assim como o pastor Abeli falou, não se surpreenda quando você pedir algo para Deus, porque Ele responde. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Fala conosco. Que diminua eu, que seja o Senhor falando através da minha boca. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor atinja os corações conforme cada necessidade. Em nome de Jesus. Amém? O livro das Lamentações é um memorial da dor e da confusão dos israelitas depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Jerusalém foi destruída pela Babilônia. E há um lamento do povo, há um lamento de Israel sobre tudo o que aconteceu. A destruição e a confusão causou dor e há as lamentações desse povo. As lamentações são uma forma de processar as emoções. Nós lamentamos. Nós somos pessoas que lamentamos. Então as lamentações são uma forma de expressar aquilo que está na nossa alma, aquilo que está nas nossas emoções. É uma forma de processar as emoções. A destruição da cidade trouxe um trauma emocional muito grande aos israelitas. A destruição daquela cidade trouxe um trauma muito grande aos israelitas. E quantos são os traumas que nós sofremos na nossa vida? Quantas são as situações traumáticas que nós vivemos no nosso dia a dia? Quantas são as situações que nós recebemos um impacto grande nas nossas emoções e somos traumatizados pelas situações que nos acham, que nos encontram, que nos alcançam? São situações do nosso cotidiano, são situações da nossa vida, são situações da nossa rotina, do nosso dia a dia, e são traumas que vêm sobre nós. E o trauma é aquilo no qual a gente se fere. A ferida, ela vem através do trauma. O que é a ferida? A ferida é uma ruptura. A ferida é uma descontinuação. A ferida é uma separação. A ferida é uma perda de algo que era inteiro, que era íntegro.
é uma desconexão. A ferida é uma desconexão. Então, eu me lembro quando eu e meu irmão, a gente brincava muito. E eu lembro que uma das coisas que a gente mais brincava era de o que a gente chamava de lutinha. Vamos brincar de lutinha? Vamos. Então não vale dar soco, não vale pegar o rosto. Tá bom? Tá bom. Então a gente ficava lá se agarrando e tal, não sei o quê. Em uma dessas brincadeiras, meu irmão segurou as minhas duas mãos para trás. Meu irmão mais forte, mais alto, mais velho. Segurou as minhas duas mãos para trás e me passou uma rasteira. E ficou segurando minhas mãos até eu cair. E eu caí de queixo no chão. E aí abriu um buraco no meu queixo. Aí minha mãe me levou, não lembro se foi minha mãe ou se foi meu pai que me levou ao hospital. E ali foram dados alguns pontos. Uma outra oportunidade, eu fui com a escola para Águas de São Pedro. E lá em Águas de São Pedro, nós encontramos ali, os meninos estavam ali, todo mundo junto da escola, a gente encontrou um terreno baldio. E aí, para quem gosta de futebol, qualquer terreno é campo, né, Lê? A gente pegou a bola e foi jogar bola no terreno. O terreno cheio de entulho, cheio de mato, sujo, cheio de morro, cheio de cupim. O que aconteceu? Eu, em um certo movimento que eu fiz, eu caí e caí de joelho num caco de vidro desse tamanho. E esse caco de vidro entrou no meu joelho. E ali houve um corte. Eu lembro que eu fui de viatura da PM, a Polícia Militar estava passando. E aí a madre, era um colégio de madres lá em Araras, a madre chamou o carro, a viatura me colocou lá dentro e foi. Eu achei o máximo, né? Até esqueci da dor. Andando de carro de polícia e tal. Mas foi um trauma. Eu cortei o meu joelho, eu cortei o meu queixo, e aquilo foi uma ferida. Por que foi uma ferida? Porque descontinuou, tirou a integridade, desconectou, fez um corte. Aonde? Na minha pele. E a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, quando há uma ferida, há uma descontinuação, há uma desconexão, há uma ruptura daquilo que era íntegro, daquilo que era inteiro. E a ferida é uma separação. Fala assim comigo, separação. A ferida é uma separação. E isso tudo que eu estou falando é no corpo. Os cortes, as feridas, são no corpo. Mas nós temos que usar a mesma lógica para as questões da alma. É a mesma lógica que nós usamos para as questões da alma. É uma quebra, é uma desconexão, é uma separação. O nosso cérebro é feito de conexões. E as feridas quebram, as feridas separam os circuitos cerebrais, e isso é um problema. Então, os circuitos cerebrais que estão todos lá íntegros, todos interligados, e é só Deus que pode fazer aquilo. Quando você tiver a oportunidade, coloca lá no YouTube, em algum lugar, e vai ver como são as conexões neurais, como que é o nosso sistema nervoso. É só Deus que pode fazer aquilo. E Deus conhece cada fio da nossa cabeça. Até os mais difíceis, o Senhor conhece. E porque foi Ele que fez. E é isso que acontece na rejeição. É isso que acontece no abandono. É isso que acontece na traição. Há uma separação, uma desconexão, um trauma. E ali acontece uma ferida. E qual que é a raiz de tudo isso? A raiz de tudo isso é a queda. E a raiz de tudo isso não é qualquer queda, mas é a queda do homem no jardim. A queda do homem no jardim, a qual deu legalidade para o pecado, é o motivo, é a razão pela qual hoje nós temos feridas.
na alma. Traumas que vêm sobre a nossa vida e abrem feridas. Há uma descontinuação daquilo que era íntegro. Há uma separação. No Éden houve uma separação. Deus se encontrava com Adão todas as tardes, na viração do dia. E quando entra o pecado, um trauma, uma ferida é aberta na humanidade. Porque aquilo que eles não deveriam fazer, eles fizeram. Então o Senhor no dia seguinte chega e procura Adão no mesmo lugar, no mesmo horário. Por quê? Porque Deus não quebra aliança. Aliança é um princípio, e princípio não pode ser quebrado. Deus não quebra princípios, mas nós quebramos. E quando nós quebramos princípios, nós sofremos as consequências dessa quebra de princípio. E Adão se escondeu, e Deus disse: Adão, o que você foi fazer da sua vida? Foi isso que Deus disse? Adão, por que você foi fazer isso? Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse: Adão, onde você está? E por que Deus perguntou isso? Porque Deus queria ter mais um momento de intimidade com o homem. Deus queria ter mais um tempo de encontro com o homem. Se Adão se apresenta ao Senhor e fala: Senhor, eu fiz o que não devia, me perdoa, o Senhor ainda continuaria lá, mantendo a sua aliança, como manteve a sua aliança com o homem. Mas por causa do pecado, nós sofremos o trauma. E o que acontece com nós agora? Nós nascemos feridos emocionalmente. Nós nascemos feridos emocionalmente. E aí nós vamos sendo reconectados à nossa família, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os nossos amigos, os nossos familiares são e estão na tentativa de preencherem algumas lacunas emocionais que são inatas, ou seja, que nascem conosco. Nós nascemos feridos e nascemos com lacunas emocionais por causa da queda. Toda queda gera um trauma. Todo trauma gera uma ferida. A queda no Éden também não foi diferente. A queda gerou um trauma, e esse trauma gerou uma ferida na humanidade, e a humanidade nasce ferida. Nós nascemos com uma ferida emocional, e isso precisa ser reconstruído gradativamente. Nós nascemos com muita falta emocional. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos de apego. Nós precisamos de estima. Nós precisamos de aceitação. Nós precisamos de valorização. Por quê? Porque nós nascemos feridos. Nós nascemos feridos. São essas as nossas necessidades emocionais. Porque nós nascemos feridos, temos lacunas na nossa alma que precisam ser preenchidas, e é por isso que nós temos falta de segurança. Nos sentimos rejeitados, abandonados, perdidos, não amados. Nós precisamos ouvir que nós somos bons, precisamos provar para as pessoas que nós podemos, precisamos ouvir que nós temos valor e que somos valorizados. Lacunas emocionais. Nascemos feridos. O meu filho José vai nascer. O meu filho José vai nascer dentro de alguns dias. Quem sabe de algumas horas. Não sei. Mas ele vai nascer. E falaram para mim que ele vai ser agitado. Porque ele não para na barriga. Quando não parar na barriga vai ser agitado. Eu já estou fazendo oração contrária. Porque eu estou acostumado com duas calminhas, né? Ele vem um agitado, mas ele vai nascer. E sabe o que vai acontecer quando ele nascer? Ele vai ser rejeitado. Quando nós nascemos, nós somos rejeitados. Porque
O parto é uma rejeição. Eu não sei porquê, mas eu estou tremendo. Agora, o que eu quero falar para você é que nem toda rejeição é ruim. Nem toda rejeição é ruim. Sabe por quê? Porque quando você cresce e você não pode mais ficar naquele espaço, aquele espaço não comporta mais o seu crescimento, você precisa ser expulso dali, você precisa sair daquele lugar, você precisa sair daquela situação. Então não chame de perda o que o Senhor está chamando de livramento. Não chame de perda o que o Senhor está chamando de crescimento. Porque às vezes você está perdendo, você tem a sensação de estar perdendo algo, de estar sendo rejeitado por alguém, de estar sendo expulso de algum lugar. Não, o Senhor quer que você cresça, porque você está crescendo no Senhor. E é por isso que chega uma hora que esse lugar já não te comporta mais. Nem toda rejeição é ruim. Entenda que se você está no Senhor, a rejeição é crescimento, a expulsão é maturidade, é trabalhar do Senhor na sua vida e na minha vida. Entenda isso, se você está no Senhor, a rejeição é crescimento, é amadurecimento. Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não sai de uma situação porque a gente acha que está perdendo alguma coisa. Eu quero dizer outra coisa para você. O Evangelho é perder para ganhar. Quando eu me humilho e peço perdão para uma pessoa que eu feri, eu estou perdendo o meu orgulho, perdendo aquilo que eu acho que eu sou, para que o Senhor coloque em mim aquilo que Ele quer colocar na minha vida. O Evangelho é perder para ganhar. Não se preocupe se você acha que você está perdendo alguma coisa. Você não precisa de reputação, você precisa de brilho. E o brilho vem do Senhor. Você não precisa de reputação, você precisa de ser luz. Você não precisa de reputação, porque você é filho, você é filha. E porque nós somos filhos, nós somos amados. E porque nós somos amados, nós também somos perdoados. A sua e a minha identidade fala que nós não precisamos provar nada para ninguém. Nascemos feridos, somos feridos emocionalmente. Precisamos dar aquela... provar para as pessoas, mostrar para as pessoas, necessidade de ser aprovado. Mas em Cristo nós não precisamos de nada disso. A rejeição do parto gera crescimento. Alguns lugares em algum momento se tornam apertados demais, nos limitam o crescimento. E você precisa sair. Você precisa sair. Eu me converti com 27 anos. Mas com 17 eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus com 17, me converti com 27. Nossa, mas a gente não se converte quando a gente aceita Jesus? Não, eu estou me convertendo todos os dias. Um pouquinho mais a cada dia. Mas eu tive um encontro com Jesus depois de 10 anos de ter aceitado Jesus. E a minha entrega a Cristo foi genuína, quando eu entendi que eu não sou nada sem Ele. Só que eu aceitei Jesus em uma igreja, me converti na mesma igreja e caminhei trabalhando e desenvolvendo o ministério no mesmo lugar. Só que chegou uma hora que o Senhor falou: não dá mais. Né, pastor? O crescimento que eu tenho para vocês,
esse lugar que vocês estão não comporta. Nós precisamos tomar uma decisão. E vocês acham que foi fácil para mim? Não foi fácil. Porque foram mais de 20 anos frequentando aquela denominação. E aí chega um momento em que Deus fala: sai desse lugar, porque aí você não cresce mais. Sua cabeça já está batendo no teto. Não tem como. E eu precisei sair daquele lugar. Hoje, infelizmente, muitas pessoas julgam as nossas atitudes. Nem eu nem você somos ilesos de sermos julgados, mas que sejamos livres de sermos os julgadores. Que o Senhor nos batize com amor, para que a gente ame. Então eu precisei sair daquele lugar para que o Senhor fizesse uma obra maravilhosa na minha vida. E Ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque Ele quer fazer, mas porque eu estou à disposição dEle. Eu estou disposto a viver tudo que o Senhor quer que eu viva, em obediência à Sua palavra. Ah, meus irmãos, quando você entende, quando nós entendemos o poder da obediência. Muitas pessoas acham que obedecer é atraso de vida. Que obedecer é querer se submeter a alguém. Que obedecer é querer fazer do jeito do outro e não do meu jeito. Obedecer é fazer do jeito dele e não do seu. Obedecer é se submeter à vontade dele e não à nossa. Obedecer é avançar. E nós avançamos à medida, na velocidade que nós obedecemos. Quanto mais rápido você obedecer, mais rápido você vai avançar. Nós temos visto aqueles que obedecem, avançam. Aqueles que obedecem mais rápido, avançam mais rápido. Então, entenda que nem toda rejeição é ruim. Nem toda rejeição é ruim. Pessoas feridas ferem. Você já ouviu isso? Pessoas feridas ferem. É por isso que existem as ofensas. Por quê? Porque nós somos feridos. Nós somos feridos. E o que é a ofensa? A ofensa é a soberba daquele que falou algo para mim e quis me afrontar. Isso é uma humilhação. Eu vou. Para que daqui a pouco você está cantando sabor de mel. A ofensa é a ferramenta que Deus usa para desenvolver humildade nos nossos corações. Porque quando nós somos ofendidos, nós temos a escolha de revidar a ofensa ou de engolir seco e falar: Senhor, eu me submeto ao Senhor. Tenha misericórdia, eu perdoo. Jesus na cruz. Jesus na cruz, Ele fala: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E vencer ofensas, como nós temos falado, é encontrar, o Senhor encontra em nós, quando nós vencemos as ofensas, humildade. E a humildade é a matéria-prima da autoridade. Então nós precisamos entender que pessoas feridas de fato ferem. Mas as ofensas acontecem por quê? Porque nós somos feridos. E isso sempre vai acontecer. Sabe o que nós deveríamos fazer com as ofensas? Glória a Deus. E aí você vai confundir o seu inimigo, né? Às vezes nem é o inimigo que ofende, né? Geralmente é aquela pessoa que está mais próxima. E ela vem e... Glória a Deus. Mas como assim glória a Deus? Glória a Deus, porque o Senhor está encontrando humildade em mim. É assim que nós deveríamos reagir às ofensas. Alguns têm ambientes, famílias, que suturam essas partes que estão, essas lacunas que estão abertas. Algumas pessoas têm famílias, têm familiares que vão
através da paternidade, através da maternidade, através do amor derramado, através da disciplina, através da educação, elas vão, pelo amor, suturando aquelas feridas que são abertas desde quando nós nascemos. Feridas emocionais que precisam agora ser suturadas, que precisam ser agora fechadas. Mas a maioria das pessoas, essas feridas só são aumentadas. Na maioria dos casos, essas feridas são algo melhor. Sempre o melhor. Você precisa influenciar pais que estão aqui, influenciar a paternidade na vida dos seus filhos. Os pais de menina precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, porque é esse marido que ela vai querer para ela. Nós precisamos influenciar a paternidade na vida dos nossos filhos. A paternidade nos dá direção, nos dá limites, nos influencia nas proteções que nós precisamos, ou na proteção. Nós temos a responsabilidade de gerar crianças e uma geração saudável emocionalmente, sabendo que elas já nasceram feridas. Você decide se você quer ferir mais, se você quer abrir mais a ferida, ou se você vai suturar, costurar essas feridas. O que você vai fazer com as suas crianças? Professoras que aqui estão. Ah, mas eu não sou mãe dos meus alunos. Você não é mãe dos seus alunos, mas foram as pessoas que Deus colocou para você pastorear na sala de aula. Cuida dessas crianças, professora. Ame essas crianças. Ore por elas. Nós temos a responsabilidade de gerar uma geração saudável emocionalmente. Se a ferida é uma separação, se a ferida é um corte, o que vai resolver essa ferida? Nós já falamos da influência da família, da influência daqueles que nos rodeiam. Nós já falamos da responsabilidade que nós temos de influenciar as crianças, mas nós não somos 100% capazes de fechar as feridas. Nós não somos 100% capazes de suturar aquilo que está aberto por um trauma que nos sobreveio. Nós nascemos assim, nós não escolhemos isso. Pai, o que nós fazemos agora para suturar tudo isso que está aberto dentro das nossas almas? Se a ferida é uma separação, como que eu resolvo essa ferida? Através de uma costura, de uma sutura, de um ponto. Eu dei 3 pontos no queixo, dei 3 pontos no joelho. Só graças a Deus. Mas o Ricardo, por exemplo, eu tenho certeza que ele tem 18 pontos no corpo. Pelo que é aberto todo do jeito que ele era quando era criança. Maria Elisa caiu. Ela não queria que contasse, mas todo mundo já viu, né, Maria Elisa? Ela está com um corte aqui, ó. Fez ponto, deu ponto. Como nós vamos resolver aquilo que está aberto na nossa alma? Nós temos que suturar. Nós temos que costurar. Nós temos que fechar. Nós temos que dar ponto. Nós nascemos feridos. Nós nascemos separados de Deus. Nossas emoções nascem abaladas, porque nós passamos por essa queda. A queda de Adão é um lugar em que nós passamos, e por isso que nós já nascemos separados, feridos, abalados nas nossas emoções. Houve o que? Uma perda da integridade de Deus em nós. Lembra que o corte é a ruptura de uma integridade da pele, que é um órgão só. Agora, nós nascemos feridos por quê? Porque houve uma ruptura da integridade de Deus em nós através do pecado de Adão. Foi a queda que gerou o trauma. Foi a queda que gerou o trauma. O Evangelho é a mensagem de Deus, de que Deus está reconciliando a humanidade através do seu Filho.
O Evangelho é a mensagem de que Deus está reconciliando a humanidade através do seu Filho. E o que é a cruz? O que é a cruz? Cadê a cruz? O que é a cruz? A cruz é o ponto de Deus para ligar a humanidade ferida ao Pai. A cruz é o ponto que fecham as nossas feridas. A cruz é a costura, é a sutura que vai fechar as nossas feridas emocionais inatas, ou seja, as feridas que nascem conosco. É na cruz que nós encontramos a agulha, é na cruz que nós encontramos a linha, é na cruz que nós encontramos a mão do médico. E o médico dos médicos quer suturar as feridas na sua alma, nas suas emoções. Ele quer curar as suas feridas emocionais, os traumas que levaram a essas feridas por causa da queda. Eu fui ler um pouquinho de sutura. Quem é da área da saúde aí sabe. Aí fala lá de ponto simples, ponto X. Aí tem um tal de, até anotei aqui para não esquecer, chuleio simples. Que palavra estranha, né? Chuleio. Chuleio simples. É isso, Dani? É, né? Chuleio simples, chuleio ancorado. Não importa o ponto que for dado. E a doutora Dani pode falar para nós. Não importa o ponto, a sutura que for feita. Duas bordas só podem ser unidas se as duas estiverem feridas. Duas bordas de um machucado, de um corte, só podem ser unidas se as duas estiverem feridas. Você não consegue conectar uma borda ferida de uma borda íntegra. As duas têm que estar feridas para haver a conexão. As duas têm que estar feridas para haver conexão. E aí eu fui conversar com a Gesa e falei: Gesa, é isso mesmo? É isso aqui que eu estou vendo? Ela falou: uma vez eu atendi um rapaz que sofreu um acidente e ele foi atendido numa outra cidade. E aí fizeram um ponto muito mal feito. Muito mal feito. Quando ele chegou, eu vi, eu falei: meu Deus, que coisa feia, está muito mal feito. Eu chamei o doutor, falei: doutor, nós vamos ter que refazer. O doutor olhou e falou: verdade, nós vamos ter que refazer. O que eles fizeram? Tiraram aqueles pontos. Machucaram uma das bordas para fazer sangrar. E aí eles conseguiram suturar e deixar bonitinho aquela costura. Agora, se a sutura que nós precisamos na alma é a cruz, através de Cristo, como que nós vamos costurar as feridas? Como que vai haver essa ligação para termos reconciliação com o Pai? Se nós somos feridos, mas Cristo não é. Se nós somos feridos, mas Cristo é inteiro. Como nós vamos fazer essa conexão? Cristo, que é inteiro, aceita ser ferido e se rasga em nosso lugar, para que Ele pudesse nos unir ao Pai novamente e que pudéssemos voltar a ser íntegros. Pensa nisso. Cristo não precisava fazer isso. Mas a nossa ferida aberta precisa de uma borda ferida. E se a nossa borda ferida precisa de uma borda ferida para se unir àquele que nos fez e nos deixa íntegros, como que Cristo, que é íntegro, vai fazer essa reconexão? Não teria como, se Ele não se entregasse por mim e por você na cruz do Calvário. Não teria como se Ele não se entregasse por nós em uma rude cruz.
não seria possível se ele não se levantasse do trono e falasse: Pai, eu estou indo. Filho, a sua hora é chegada. Tá bom, Pai. Eu vou nascer da Virgem. Eu vou crescer na tua presença, Pai. Eu vou cumprir o meu ministério. Eu vou pregar as verdades do reino. E eu vou permitir que me machuquem. Eu vou permitir que me lasquem. Eu vou permitir que me batam. Eu vou permitir ser humilhado, maltratado, moído, castigado. Porque quanto mais machucado eu estiver, melhor vai ser a sutura. E foi isso que Cristo fez por mim e por você. Sabe o que são os vícios perto disso? Não são nada. Sabe o que são as nossas dificuldades perto disso? Não são nada. Sabe o que são os problemas perto disso? Não são nada. Porque Ele entregou a vida dele por nós. E hoje nós precisamos reconhecer a nossa dependência dele, para que as nossas desconexões na alma sejam restabelecidas para a glória de Deus Pai. Recuperar a integridade que Ele sonhou desde antes da fundação do mundo. Nós feridos, somados a Ele ferido na cruz por nós, é igual à reconexão ao Pai. É uma fórmula. Nós feridos, mais Ele ferido na cruz por nós, é igual à nossa reconexão com o Pai. Em Cristo nós somos completos, nós somos inteiros, nós somos plenos. Em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós somos inteiros. Em Cristo nós somos plenos. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E semana passada nós pregamos e falamos, o Senhor nos trouxe uma palavra sobre nós sermos testemunhas dele nessa terra. Se você consegue declarar: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, você também é um com o Pai. Ele te devolveu a integridade. Ele te devolveu a conexão com o Pai. Fomos reconciliados com Deus através de Jesus, através do sacrifício na cruz. Essa é a mensagem mais poderosa para a cura de uma alma. Essa é a mensagem mais poderosa para a cura de uma alma. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o quanto nós apoiamos o tratamento medicamentoso, o quanto nós nos interessamos pelos profissionais da saúde mental, e nós apoiamos. Sabe por que é necessário falar isso? Porque muitas pessoas, vamos dizer assim, vamos chamar assim, você está me entendendo, vão falar que os problemas emocionais é que você não tem vida espiritual, é que a sua vida espiritual está enfraquecida, é que você não tem vida com Deus. Os problemas emocionais que você tem são demônios. Os problemas emocionais que você tem, eles precisam de oração. E nós sabemos que a oração do justo pode muito em sua eficácia, pode muito em seus efeitos. Nós cremos na oração, no poder da cura pela oração. Nós cremos na palavra quando diz: se tem alguém enfermo entre vós, unja com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. Nós cremos na palavra e no poder da oração. Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos corpo, alma e espírito. E o que é corpo tem que ser tratado como corpo, o que é alma tem que ser tratado como alma, e o que é espírito tem que ser tratado como espírito.
Eu me lembro que eu estava num grupo familiar, uma vez, há muito tempo atrás, e eu fui fazer um quebra-gelo, sabe o quebra-gelo? E aí eu falei assim, ó, eu quero que cada um fale um medo que tem. E aí começaram lá as pessoas falando, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo. Chegou uma senhora, que ela foi falar, ela começou a gritar. Mas não era qualquer gritinho, eram gritos desesperadores. E alguém falou, põe a mão na cabeça dela, pastor, é demônio. Eu falei, não é demônio. Por isso que ontem na escola bíblica, nós falamos um pouco, né? No final da aula, nós falamos sobre esse assunto. E até no final teve uma oração, e teve muitos abraços. Por quê? Porque quem está enfraquecido na sua alma, depressivo, com crise de ansiedade, passando por problemas na alma, emocionais, precisam de abraço, precisam de uma rede de apoio, precisa de pessoas para apoiar, para aconselhar e para orar por ela, porque muitas vezes essa pessoa não consegue orar. E aí, o que é importante nós pedimos ao Senhor nesse tempo? Discernimento do Espírito. E aí eu falei para ela o quê? Eu perguntei para ela se estava doendo, ela não conseguia nem responder, não precisava nem ter perguntado, né? Aí o Filipão, quem conhece o Filipão? Pastor Filipão, o urso. Ele estava lá, falei, Felipe, leva essa mulher para o hospital, correndo. Levou para o hospital, chegou no hospital, foi atendida e tal, a gente continuou a reunião. Depois da reunião eu saí, fui falar com o pastor. O pastor ficou bravo comigo, porque ele falou que eu tinha que ter expulsado o demônio. E aí eu fiquei meio assim, fiquei pensando naquilo que ele falou, mas amém. No dia seguinte nós fomos saber que ela tinha tido um AVC. E que se não tivesse sido atendida a tempo, ela não estaria mais entre nós. Então, nós precisamos ter o discernimento e saber o que é alma e o que é espírito. Tem tratamentos, tem medicamentos, tem profissionais, mas também tem oração, tem igreja, tem Deus, tem Jesus, tem a cruz. Então, a completude de todas as coisas, quando nós tratamos cada coisa no seu devido lugar. Mas as disciplinas espirituais vão nos levar a lugares que nós, muitas vezes, não vamos alcançar com atendimento psicológico, por exemplo. Quando ele atende um paciente que professa a fé em Jesus, facilita muito mais o trabalho dele. Por quê? Porque é a psicologia, com todas as suas técnicas e orientações, e muitas vezes encaminhando para psiquiatra e trazendo medicamentos, mas também a fé daquela pessoa, as orações, o trabalhar da igreja, a igreja em unidade, orando por aquela pessoa, vai fazer com que a cura chegue mais rápido, em nome de Jesus. Fecha parênteses. Como que eu curo a rejeição? Como que eu curo a rejeição? É uma ferida. Nem toda rejeição é ruim, mas rejeição precisa ser curada. Como que eu curo a rejeição? É eu ser aceito por alguém maior do que aquele que me rejeitou. Então, quando você entende que Jesus te aceitou e te aceita do jeito que você está, toda rejeição humana cai por terra. Porque ninguém é maior do que Jesus. É assim que eu curo a rejeição. Entendendo que Jesus me aceita. Mas não entendendo apenas, entendi. Não, essa verdade precisa governar o meu espírito. E essa verdade governando o meu espírito vai fazer com que eu tenha a convicção da aceitação dele e a cura chega. A cura chega. A cruz tem dois elementos, um vertical e um horizontal. A cruz é a sutura. E o elemento vertical me reconecta a Deus. E o horizontal fala da conexão que eu preciso ter com os meus irmãos, com a igreja. Por isso que é importante você
congregar. Por isso que é importante você estar inserido no corpo de Cristo, a saber, a igreja. Por isso que é importante você estar em comunidade. Por isso que é importante você não faltar aos cultos. Por isso que é importante você estar em contato com as pessoas. Sabe por quê? Porque a primeira atitude que aquele que está depressivo, por exemplo, é, né, Tati? Se fechar, se isolar, recuar. E aí entra a igreja, com toda a sua força, com todo o seu amor, não apontando o dedo, mas estendendo as mãos, abraçando, orando, amando, dando palavras de afirmação, palavras de encorajamento, envolvendo essa pessoa em um ambiente que vai gerar cura, porque a cruz é a cura, mas nós também fazemos parte da cruz. Nós também fazemos parte da cruz, porque é através da cruz que nós temos a salvação. Nós também fazemos parte da cruz. Nós precisamos de comunhão. A cura vem pelos nossos encontros. Você sabia disso? A cura vem pelos nossos encontros. Nós nos encontramos ontem e nós oramos, nós abraçamos, e o Senhor falou com a Tamires. Houve cura de uma rejeição nessa tarde. Então nós só precisamos orar e crer. O resto Ele faz. Mas a cura vem através dos nossos encontros. A cura vem através da vida da igreja em comunhão. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Aquele é diferente de mim, é lógico. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas é essa diferença que nos cura. É essa diferença que nos forja. É essa diferença que gera maturidade. É essa diferença que gera crescimento. É ferro afiando ferro. Ah, me colocaram para trabalhar com fulano de tal. E com fulano de tal eu não vou trabalhar. Entenda o trabalhar do Senhor na sua vida. Porque se Deus te colocou para trabalhar com fulano de tal, que é uma pedra no seu sapato, é esse fulano de tal que vai te curar. Sabe por quê? Porque pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Pessoas curadas curam. Entenda a autoridade que está sobre a sua vida. Uma palavra que você fala, um abraço que você dá, uma mensagem que você manda, um áudio que você manda, uma ligação que você faz, uma visita. Uma visita gera cura. Eu tenho um amigo, hoje ele mora em Portugal, e ele sempre cantou na igreja, e um dia entrou um rapaz cabeludo, com roupa de heavy metal, com skate na mão. Esse rapaz entrou e ficou lá no fundo da igreja. E aí o que aconteceu? Esse meu amigo desceu do altar, foi lá no fundo e deu um abraço nesse rapaz. Deu um abraço. Esse abraço gerou o quebrantamento. E esse rapaz aceitou a Jesus. E hoje ele é um dos principais pastores da igreja do Canadá. Um abraço. Não precisou falar nada, não precisou aconselhar nada. Sabe o que é o problema muitas vezes? Que a gente acha que a gente é especialista em tudo. E quer falar daquilo que a gente não sabe para a pessoa, no momento que a pessoa não precisa ouvir nada. As pessoas precisam de um ouvido. Você tem ouvido para ouvir as pessoas? Então, se você tem ouvido para ouvir as pessoas, apenas ouça. O Celebrando a Recuperação tem um estudo, tem um estudo, podemos dizer assim, que fala sobre as pessoas de confiança, a rede de confiança, as pessoas, rede de apoio. Mas tem um outro, né? Pessoas de parceiro para prestação de contas, é isso, né? Parceiros para prestação de contas. E sabe qual que é a orientação do Celebrando? Quando essa pessoa vier falar com você, deixa ela falar, você não vai falar nada.
Outra coisa, aliás, o parceiro uma prestação de conta, acho que pode, né? Padrinho. O padrinho pode. Obrigado. O parceiro não pode. Eu estou fazendo uma salada aqui. Mas o que eu lembro é que durante os nossos encontros, eu vou falar de mim. É assim que funciona o Celebrando. Vai se acostumando, você que ainda não entrou, quando você entrar, você já está sabendo como que funciona. Eu tenho que falar de mim. Então, mesmo que eu queira falar alguma coisa de alguém, eu tenho que falar porque eu, e às vezes você quer falar de alguém, você coloca na primeira pessoa, você não fala mais. Porque a pessoa fez uma coisa tão feia, tão ruim, que você quer falar da pessoa, você quer dedurar a pessoa, sabe? E aí você vai falar, porque a gente, aí o G já fala, não, a gente não, eu, falo de você, primeira pessoa. Você falar, então, eu, não vou falar não. Eu ia falar de outra pessoa, mas se eu falar eu, vai ficar ruim, vai ficar feio. Mas quando você abre o seu coração e compartilha as suas dificuldades no Celebrando, naquele grupo de apoio, você fala, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, eu caí em determinada área, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É proibido, quando nós acabamos o nosso encontro, é proibido eu chegar na pessoa e falar, você falou daquilo, nossa cara, eu sei como você pode resolver aquilo, você faz isso, aquilo, outro. É proibido. Por quê? Porque nós não vamos fazer o papel do Espírito Santo. Estou falando Celebrando. Então, que a gente possa adotar isso. E lembrar que Tiago fala que nós temos que ser tardios no falar. Prontos para ouvir, mas tardios para falar. Tenha ouvidos para ouvir a pessoa que precisa de cura. Tenha ouvidos para ouvir a pessoa que precisa de cura. Pessoas curadas curam. Eu estava ferido, eu fui suturado, amém? Amém. Nós estávamos feridos, fomos suturados por causa da cruz, amém? Amém. E é isso, o que gerou? Quando tem uma sutura, o que fica? Cicatrizes. Fica uma cicatriz. Quem gosta de cicatriz aqui? Ninguém gosta de cicatriz. Ninguém gosta de cicatriz. Quer fazer tatuagem, quer fazer plástica, deixa crescer barba para ver a cicatriz, sabe assim? Ninguém gosta de cicatriz. João capítulo 20. João capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas esse disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, ou seja, as cicatrizes, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Não seja incrédulo, mas seja crente. Foi isso que Jesus falou para Tomé. Cicatriz não é vergonha. Cicatriz é marca de autoridade. Cicatriz não é vergonha. Cicatriz é marca de autoridade. O corpo ressurreto de Jesus aparece aos discípulos. E uma das coisas que chama a atenção é que as cicatrizes estavam lá. O corpo glorificado de Jesus carregava as suas cicatrizes. Por quê? Marca da autoridade. Marca da autoridade são as cicatrizes. É a marca da vida que venceu a morte, do perdão que venceu o pecado. É a marca do amor que venceu a incredulidade.
É a marca do amor que venceu a ingratidão. As cicatrizes de Jesus são a marca dele. E as nossas cicatrizes, elas são a autoridade do Senhor na nossa vida. Por quê? Porque eu vou contar uma história. O pastor Telmo contou e conta às vezes que ele era militar e ele estava em uma palestra. E naquela palestra, o general entrou e foi dar a palestra. E o general falando, aquele silêncio ensurdecedor, sabe? Aquele silêncio que você não ouvia nada. E o Espírito Santo falou com ele: ouça a autoridade no silêncio. E ele: uau, que autoridade. Desce o general e sobe um soldado. Soldado é a patente mais baixa. E o soldado subiu, o general falando da guerra, falando da questão das estratégias de guerra, sobe o soldado. E o soldado sobe, começa a falar, desce a maior patente do general e sobe a menor patente. O soldado começa a falar e o Espírito Santo fala com ele: ouça o silêncio da autoridade. Uau, que silêncio! E aí o Espírito Santo fala: qual tem mais autoridade? E ele consigo mesmo responde: é claro que é o general, patente mais alta, muito mais autoridade. O Espírito Santo fala para ele: quem tem mais autoridade é o soldado. Olha para ele. E aí ele viu que aquele soldado tinha 91 anos. E enquanto o general era especialista em estratégias de guerra e nunca tinha ido para a guerra, o soldado, com toda a sua idade, tinha a experiência de estar em campos de batalha. Quem tem mais autoridade? Quem tem cicatrizes. A cicatriz é o sinal da autoridade na sua vida. Então, você que está sofrendo nas suas emoções, eu tenho uma palavra para você. O Senhor está com você. O Senhor está te capacitando naquilo que você está sofrendo, para que a autoridade dele esteja sobre a sua vida e você possa ajudar muitas e muitas pessoas através daquilo que você já sabe, daquilo que você já conhece. Quantos são os assuntos que chegam até nós? Pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Eu falo: Senhor, me dá graça, porque eu nunca passei por isso. Agora imagina você que está passando por um problema emocional, você que está passando por um período de depressão. Quando você passar e vencer todas essas coisas, imagina a autoridade que estará sobre a sua vida. As cicatrizes que serão geradas por essa sutura feita por Cristo vão fazer com que a autoridade dele esteja sobre você, e você vai ajudar muitas pessoas a passarem por isso. Creia, não desista, persevere, faça o que tem que ser feito. Não tenha vergonha, não se esconda, não se isole. É Cristo quem te fortalece. Nos dias mais difíceis, procure as pessoas, procure a igreja, procure o pastor, procure os seus irmãos, procure as pessoas para estarem perto de você, mesmo que por celular, mesmo que por mensagem. Não se isole. Mas creia que tem uma igreja, e não é a identidade, mas a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Essa igreja é a igreja que vai te ajudar a passar por isso e a vencer. O Senhor tem vitória para você. O Evangelho é vida, mas o Evangelho também é ressurreição. A cruz mostra uma ferida, mas a ressurreição apresenta cicatrizes. Cristo glorificado, Tomé precisou tocar nas suas feridas para poder crer, e realmente ele estava ressurreto. A cruz mostra as feridas, mas a ressurreição mostra as cicatrizes.
nós não vamos deixar de ser feridos. Sabe quando eu falo assim, ó, se tem uma coisa que eu posso falar para você, é a seguinte: eu vou te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Em algum momento, eu vou te deixar triste. Porque eu quero? Claro que não. Mas porque eu sou falho. Eu sou pecador. Eu preciso da glória de Deus, da graça de Deus sobre a minha vida. Então, uma convicção que você tem que ter é que você vai ser ferido. Não por mim, mas talvez por outro irmão. Talvez por uma pessoa da família. E em tantas outras situações que você possa viver. Você vai ser ferido. Nós não vamos deixar de ser feridos. E essa convicção em saber que mesmo sendo feridos, é Cristo quem restaura todas as coisas, vai fazer com que nós tenhamos a coragem e não o medo de enfrentar as situações. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm medo de casar, por ter medo de ser ferido. Tem outras pessoas que têm medo de ter filhos, por medo de ser ferido. Tem pessoas que não vêm à igreja, porque na igreja ele vai ser ferido. Então, na situação que o Espírito Santo está te mostrando agora, se lança, se entrega, porque a ferida é inevitável. Você já nasceu ferido, mas as cicatrizes, elas vêm sobre a nossa vida para que nós tenhamos autoridade. Então não tenha medo de abrir o teu coração, muitas vezes, para o seu irmão, para as pessoas da sua confiança. Não tenha medo, tenha coragem, tenha coragem. Quando o mundo vê que nós somos costurados com Jesus, o mundo crê. Quando o mundo vê que nós somos costurados com Jesus, é aí que o mundo crê. Quando cremos no Evangelho, a ferida deixa de ser um trauma e passa a ser uma cirurgia que está nos unindo a Deus. E aí, depois de todo esse processo, nós vamos poder falar, como está lá em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, verso 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Nós poderemos falar: eu trago comigo as marcas de Jesus. Eu trago comigo as marcas de Jesus. Feche os teus olhos.